Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estou muito feliz de poder estar falando com vocês aqui na Livraria Argumento por dois motivos. O primeiro é que é uma oportunidade de outras pessoas conhecerem Vedanta e de alguma forma transmitir um pouco daquilo que fez bem para mim durante essa minha caminhada. E também porque de alguma maneira, quando a gente consegue colocar um dedinho, né, que seja para fora da confusão, a gente está sempre fazendo um grande passo em direção a uma solução. E desde então, acho que essa talvez seja a primeira palestra que eu esteja dando fora do mundo do yoga, né? Eu já fiz alguns trabalhos dentro de empresa, explicando um pouco de autoconhecimento, lidar com as emoções, mas não algo público, como essa palestra aqui na Livraria Argumento, né? Então talvez abra o caminho para vários outros professores, para várias outras aulas, para várias outras coisas que podem acontecer aqui e em outros lugares. Como estava dizendo, não existe nenhum tipo de mudança que ocorra de uma vez, né? A gente às vezes está na nossa vida pensando que um monte de coisa poderia ser diferente. A gente sente muitas vezes uma pressão no peito que vai se acumulando. Não sei se vocês têm essa experiência, né? Mas foi a minha e eu acho que é assim com todo mundo. E chega uma hora que a pressão é tão grande, né, que você sente uma pressão constante e já não sabe nem mais da onde que vem aquela sensação que a gente carrega dentro do peito. E quando as pessoas perguntam para a gente se está tudo bem, como sempre perguntaram, a gente, como sempre, responde: está tudo bem. E por detrás daquele sorriso, né, existe uma dor, né, existe um aperto. Muitas vezes no coração, às vezes também na altura do estômago, né, que vem porque tem certas questões que não foram resolvidas internamente, certos conflitos que estão interiorizados e que eu não tenho nem mais acesso a eles, eu não sei mais o que aconteceu e aquilo está perdido dentro de mim. Aí eu passo, né, na hora que eu vou me relacionar com as pessoas, ou me relacionar, entre aspas, comigo mesmo, né, pensando sobre a vida, o que eu vou fazer, parece que tem algo me empurrando. Que nem quando a gente está na fila, assim, tem alguém atrás empurrando a gente, e a gente executa muitas ações e fala coisas que a gente não gostaria de dizer, e a gente se pega repetindo padrões que a gente está cansado de saber que não era o que a gente gostaria de seguir. E parece que a vida não tem a mínima chance de se acertar. Porque a gente olha para a situação e fala: cara, não é possível. Se eu, com esse sentimento que eu carrego no meu peito, com a minha vida da maneira como ela está estruturada, com a ignorância, né, que não, só para não falar palavrão porque é livraria, né, com a ignorância do mundo, né, a absurda ignorância do mundo, a maneira como as pessoas se tratam e tudo mais, como que pode ter uma solução para mim? Como que pode ter uma solução para eu viver em paz? Né? Isso, a gente meio que carrega isso. E como é o que a sociedade propõe, né, naturalmente a gente executa
uma só tarefa, que é usar de diferentes mecanismos para eu me esquecer. E esquecer das outras pessoas também que estão em volta. E assim manter um nível de sanidade mental. Então, depois que passou o tempo, que eu já não aguento mais, é todo dia a mesma coisa, a gente vai e viaja para a Itália. Interior da Itália, é lindo mesmo, entende? E você viaja, e durante a viagem você esquece, né, das contas para pagar, das pessoas que estão devendo, de tudo mais, né? Fica à vontade. E a gente tem tipo uma ilha no meio da confusão, onde a gente se alivia um pouco e fala, ok, deu para respirar. Só que a questão é muito interessante, que se a gente vai aumentando o período de estada na Itália, os problemas voltam a aparecer. Então a gente tem que voltar antes, né? Aí vai ter o período que a gente vai contar para todo mundo o que a gente fez lá, e aí vai ter a hora que voltou tudo a ser o mesmo, e daqui a pouco a gente está sentindo a mesma coisa de novo, e a gente vai buscar um novo lugar onde eu possa ir, ou uma nova atividade que eu possa fazer, né? E assim a gente vai usando o mundo para fazer essa cosquinha na gente. Meu mestre falava assim, né? As pessoas usam o mundo para fazer uma cosquinha, e aí... Só que o problema desse negócio de cosquinha é que no mesmo lugar enche o saco depois de um tempo, né? Então, no mesmo lugar chega uma hora que você não sente mais cócega. Então você tem que virar. E você tem que mudar de situação. E aí, de repente, a gente busca, né, uma solução através de outros tipos de relacionamento. Então, eu viro alguém importante, né? Eu viro alguém importante dentro de uma pequena comunidade que eu mesmo criei, e aquilo de alguma maneira me faz eu me ver de uma outra perspectiva. Só que toda pequena comunidade, isso é um segredo, hein? Toda pequena comunidade, ou melhor, comunidades em si, elas funcionam por base do blefe, que significa que ninguém sabe nada desse mundo, ninguém sabe nada de verdade. Entende? Então alguém descobriu um pouquinho mais sobre alguma coisa, pode até ser fotografia. Ele é o líder. Ele é o líder. Até a segunda pessoa que está ali aprender um pouquinho mais e ver que aquela foto daquele grande pássaro foi pura sorte. Que não tem como ninguém preparar um... Eu gosto de fotografia também. E eu estava lendo um cara que tirava fotografia de pássaro, e ele falava assim que ele não sai correndo buscando o pássaro para tirar foto. Ele estuda como que aquele pássaro vive e arma uma armadilha para o pássaro, entende? Armadilha no bom sentido. Ele coloca ali o que o pássaro quer e etc. Ele fica com a câmera parada, na posição correta, só com, às vezes até com aqueles... Como é que é o nome? Disparador de longe. Disparador ou uma armadilha quando o bicho passa, tira foto, né? Então, existem vários mecanismos assim, né? E aí, de repente, você fala, ué, mas então essa foto, esse beija-flor estava no seu quintal? Na verdade, estava no meu quintal. E aí você descobre essa grande ideia que você teve de investir nos fundos XYZ, que fez você ganhar tanto, como que você decidiu isso? Eu estava na dúvida entre 4 opções. Eu ia fazer a primeira, mas o cara foi mal educado comigo e parti para a segunda. E aí o cara vira o líder, porque ele, né, teve sorte. Isso parece com aquele, quando está no jogo de futebol, que no final tem morte súbita, sabe? Que já vira uma pelada, ninguém tem mais, sabe? O gol acaba sendo batendo nas costas de alguém entrando no gol e o cara sai correndo pulando, tipo, fiz gol. Isso você não pode clamar por essa vitória, entende? As vitórias no mundo, elas de verdade, elas não são frutos de uma grande estratégia, de uma super inteligência. Não, se você for olhar, né, por que o cara é o chefe? Porque ele conhecia o ex-chefe, né? E por que ele é muito bom? Ele realmente tem um talento, mas mais do que talento, ele tem outros fatores em volta dele que levam ele a estar ali na frente daquele grupo. E hoje em dia nas empresas, posso dizer com toda a segurança da minha período de consultoria, se não mudou nada dos últimos 10 anos para cá, tudo continua sendo indicação, e estar em cima não significa ser bom, né? Ser bom é um requisito para estar em cima, mas para estar em cima, você não precisa ser bom, você precisa ter outras qualidades. Aí agora aquele pequeno grupo, que eu me colocava muito bem, o chefe do grupo, perde todo o valor. Eu sou chefe de quê? Chefe de quê? Ou estou tentando angariar a posição de ser quem? De verdade. Tipo, chefe do hospício?
né? Chefe do hospício não tem a mínima graça, só tem a graça quando a gente acredita que não é um hospício. Aí tudo bem, mas uma hora que você olha e fala, cara, isso aqui é uma loucura, o grupo para de ter importância para sustentar o meu ego, a minha visão sobre mim mesmo, né? É como se eu tivesse 2 trabalhos para tentar manter essa sanidade mental. Um é eu me esquecer. E o outro é eu tentar me tornar importante, tentar me tornar especial. Essas 2 ferramentas é o que a sociedade passa para a gente, que é o que a gente deve fazer. Mas essas 2 ferramentas, elas têm um limite. Depois de um tempo viajando, né, geralmente quando a pessoa se aposenta não, né, mas existem várias pessoas que se aposentam e que têm essa oportunidade de vida de viajar para vários lugares. E depois do 10º lugar, né, tô dando uma chance, do 10º lugar, ela conclui que é tudo igual. Não tem mais para onde viajar. Machu Picchu, já foi. Machu Picchu, Japão, Europa, Estados Unidos, o que mais? Rússia, pronto. O que mais que você quer ver? Que todo lugar é igual. Você vai comer a mesma coisa, né? Você vai comer, você vai dormir, você vai conversar com algumas pessoas que vão ficar falando como elas são incríveis, contando a história delas, e você volta. E você fala, não, eu quero estar aqui com a minha família. E talvez, entende? Não é certo, mas é talvez, durante esse percurso, né, de se preparar para a vida, trabalhar e se aposentar, caia em algum momento uma ficha, que é assim, talvez exista uma outra maneira de eu viver. Talvez exista uma outra forma de eu me relacionar. Talvez eu não saiba. Talvez não seja algo que seja tão aberto, assim, disseminado para as pessoas e todo mundo esteja vivendo isso. O meu psicólogo vai a psicólogo, sabe esse negócio? Eu vou ao psicólogo. Não estou falando de mim não, estou dando um exemplo. Eu vou ao psicólogo. Aí o psicólogo, porque ele me trata, ele também tem que ir ao psicólogo. Isso é uma reação em cadeia, né? Matematicamente não tem solução. Mas isso não quer dizer que a solução não exista. Só significa que não é da maneira como ela está sendo exposta. Aí, um belo dia, de manhã, né, sem... como é que se diz? Sem a mínima perspectiva de resolver alguma coisa ou não. O cara está sentado lendo o jornal e vem o famoso menininho, filho. Chega, pai, quero falar com você. Aí o pai olha pro menino e fala, filho, papai já está cansado, papai já se aposentou, já viajou, já voltou, eu estou cansado, eu não quero mais, sabe, deixa eu ler o jornal pelo menos, né? Ai pai, eu só queria falar com você. Aí o filho, outro momento, papai já falou. Aí o filho, ele puxa assim a calça do pai e fala, pai, jornal não tem nada de importante e o que eu tenho para falar para você é muito importante. Aí, o pai fala, como assim? Né? Tipo, o que aconteceu dentro dessa criança que ela de repente, ficou lúcida? Né? Aí o pai olha para a criança e fala, tá bom, filho, dobra o jornal, põe de lado, o que você quer dizer pro papai? Fala. Aí a criança, ela bem devagarzinho, olha nos olhos do pai, né, e fala assim, pai, eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Aí o pai, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. O pai, os olhos começam a lacrimejar. Ele não acredita. Até que enfim alguém. Ele não acredita, ele olha para o filho, né, e fala assim, como assim, meu filho? Né, que coisa linda que você está dizendo para o papai. Né? E então, segura o filho, segura as mãos do filho e fala, filho, fala para o papai, por que você quer ser igualzinho ao papai? Aí o filho fala, para poder ter um filho que nem eu. Essa piada tá ficando velha, porque toda palestra eu conto ela. Mas quando a gente escuta uma piada, ou seja lá, alguma coisa que seja capaz de tirar a gente
da maneira como a gente se vê por um tempo. E se a gente fica bom também de contar piada, né, que vai envolvendo e você vai levando a mente das pessoas juntas, existe um momento nesse meio do caminho onde de verdade nada aconteceu. Durante uma piada, durante uma viagem para a Itália, enquanto a gente está se achando, se colocando ali de uma outra forma, tão envolvido, não existe nada de fato acontecendo, mas ao mesmo tempo existe um alívio imediato de tudo aquilo que eu sinto. É como se houvesse um aspecto cognitivo do meu problema que fosse mais importante do que o aspecto real. Eu tenho um problema como posso ter uma dívida. E essa dívida é real, eu tenho que pagar a minha dívida. Mas eu me considerar um fracassado porque eu carrego uma dívida, ou um condenado porque eu carrego essa dívida, dói mais do que a dívida em si. A dívida em si não é o problema, porque se fosse, ninguém ria de piada. Não é porque a dívida não foi embora. Só que a conclusão que eu tiro sobre mim mesmo, através dessa dívida, através desse problema que eu vejo na minha vida, é o que faz toda a diferença. E por isso que o mundo consegue me dar um alívio, porque eu encontro situações, pessoas, lugares, experiências que me fazem por algum segundo um momento na minha mente de suspensão de todas essas conclusões. Eu não me vejo como uma pessoa pequena, limitada e incapaz. Eu vejo de repente como se eu tivesse todas as possibilidades agora na minha vida. Por quê? Porque eu me apaixonei. Aí no meio daquela paixão a gente esquece tudo mais que a gente já viveu, e todos os problemas. E a gente diz então, erroneamente, mas é assim que essa pessoa é a causa da minha felicidade. Uma conclusão muito infeliz. Porque não existe objeto e não existe pessoa que seja capaz de causar felicidade numa outra pessoa. Pensa bem. A pessoa está lá. Aí por que ela é a causa da minha felicidade? Eu não sei, eu olho para ela e fico feliz, tá? Então imagina agora, você olha para a pessoa, aí o que acontece? Sai da pessoa umas ondinhas que você fica tranquilo? Não. O que acontece? Ah, porque a pessoa é bonita. Uma flor é bonita. Né? O que ela faz? Qual que é a questão? O que existe por detrás das relações que fazem com que haja um alívio interno dentro da gente? Não são as pessoas diretamente. Se você me perguntar assim, por que é essa pessoa e não aquela pessoa, e essa pessoa me faz feliz, aquela ali não me faz, então por que é essa? Ela está fazendo alguma coisa diferente comigo. Então eu te faço uma outra pergunta. Se ela fosse realmente a causa da sua felicidade, ela deveria ser a causa da felicidade sempre, né? Mas não é assim que a gente vê. A mesma pessoa que é uma causa de felicidade para a gente, passa 10 anos e vira uma causa de infelicidade. O mesmo objeto que eu gosto tanto e quero comprar, tem outra pessoa que quer vender. Se houvesse um objeto que fosse realmente capaz de fazer alguém feliz, todo mundo ia estar feliz com o objeto, não uma pessoa e não outra. Existe alguma coisa no meu processo de pensar que quando eu me relaciono com esse objeto, provoca em mim um alívio. Não é o objeto em si. Existe alguma coisa em mim que depois de 10 anos muda e que quando eu me relaciono com o mesmo objeto, pessoa, seja lá situação, emprego, seja lá o que for, me faz olhar para esse mesmo emprego e não estar afim de sentar mais no mesmo lugar. Essa mudança não é externa. Essa mudança é interna. Eu estou em constante mudança, eu tenho maneiras diferentes de olhar para mim mesmo e para o mundo. E naturalmente que se eu estou em constante mudança, a maneira como me relaciono com os objetos e com as pessoas vai mudar. As minhas sensações vão mudar. Então, do ponto de vista aquele conto de fadas, né, que é proposto para a gente em termos de relacionamentos, casa, família e emprego, existe um grande furo
Um grande furo. Um grande furo que as pessoas tentam esconder com algumas palavras como sucesso profissional. Sucesso profissional é uma grande piada. É uma piada que todo mundo vive. Todo mundo em busca do sucesso profissional. E qual é o parâmetro de sucesso profissional? Quando o seu trabalho depende de um monte de gente. Aí você está numa empresa, imagina, um cargo público. E você tem que fazer o seu trabalho bem, você é uma pessoa honesta. Em volta de você, um monte de gente que não está nem um pouco interessada em fazer um bom trabalho. O que é sucesso profissional? É ver o meu trabalho acontecer, ver o projeto da minha casa ser construída. Não. Qual que é a sua função? É fazer o projeto. Mas o que adianta fazer o projeto se ninguém vai construir depois? Então, existe um conceito de sucesso profissional totalmente equivocado. Da mesma maneira, existe um conceito de realização afetiva totalmente equivocado. Aquele argumento de que a gente vai estar com a outra pessoa e ela vai fazer a gente feliz, e nós vamos fazê-la feliz, não é assim que funciona. De acordo com Yoga e Vedanta, que é o tema da nossa palestra, cheguei, né? De acordo com o Yoga e Vedanta, os relacionamentos, eles não são feitos por causa da felicidade. Eles são feitos com o propósito da felicidade, que são duas coisas completamente diferentes. Quando o meu relacionamento tem como propósito a felicidade, alguns valores invertem. Então, se ele é a causa da felicidade, né, a outra pessoa está ali e ela que vai me causar ser feliz, então, o que eu vou querer fazer com ela, se ela é a causa da minha felicidade? Né? Você vai querer fazer um adestramento, para ela estar sempre junto, né? Junto, porque qualquer tipo de afastamento é uma ameaça. É uma ameaça à minha felicidade. Agora, se não é assim que a gente começa, se a gente começa de um outro jeito, que é, eu não estou bem, não estou feliz comigo. Eu tenho algumas coisas para serem resolvidas, mas você, de alguma maneira, me ajuda. E vice-versa. Existe uma relação agora de respeito e de liberdade, porque ninguém entrou nesse relacionamento bem. Não. Todo mundo entrou com os mesmos problemas que todo mundo tem, com as mesmas frustrações, com os mesmos medos, com a mesma bipolaridade, por mais que a gente tenta fingir que não tem, né? Todo mundo fingindo que é perfeito, aí pro outro, não sei o quê, todo mundo tem. E ainda mais quem vive perto da gente conhece as nossas maluquices assim, entende? São dois malucos se encontrando. Dois malucos se encontrando, aí você já tem uma outra perspectiva. Porque, vê só, eu não chego dizendo que eu sou perfeito e você vai me fazer feliz. Não, eu não sou perfeito, não sei como ser feliz, mas de alguma maneira você tem me ajudado. E isso coloca a outra pessoa na posição do quê? De alguém que contribui para a nossa vida. Não alguém que está em dívida, alguém que tem uma responsabilidade. Não. Alguém que está ali e que tem, na verdade, uma oportunidade de contribuir. Então é um prazer. É um prazer. É um prazer se a outra pessoa entende a posição que ela está. Ela entende que ela tem um problema, ela entende que eu posso ajudá-la. Eu fico muito feliz de poder ajudar quem tem um problema. Vamos ver a outra opção. Ela acha que não tem problema nenhum. Você pergunta assim, como é que é a sua relação com seu pai? Geralmente a gente faz assim, quando vai fazer uma entrevista pessoal com um aluno, a gente começa a tabelinha, tem uma tabelinha de perguntas. Como é a sua relação com seu pai? É ótimo, você já arrisca, é horrível. Porque quem tem boa relação com os pais não teve acesso à sua infância ainda. Porque qualquer psicólogo sabe que não tem como um pai preencher todos os requisitos da mente de uma criança. Né? Se a pessoa fala assim, estamos caminhando, muito bom, é uma pessoa consciente do que a vida significa, entende? Aí você pergunta, como que é? Não, eu sou muito, eu tô muito bem, eu sou perfeito, né? E estamos juntos. Ei, quem que quer estar com uma pessoa perfeita? Pensa bem nessa proposição. O relacionamento não é feito de duas pessoas independentes. Duas pessoas independentes não se relacionam, quem é independente não se relaciona. Tem que ter alguma maneira da outra pessoa poder contribuir para a minha vida.
Isso significa que eu tenho que ter o quê? Uma vulnerabilidade. Então, se eu me relaciono a partir da minha vulnerabilidade, a outra pessoa se sente contribuindo, e por mais que as coisas não estejam bem, existe uma perspectiva e existe uma atitude que é muito real. Se eu me relaciono a partir de uma invulnerabilidade fictícia, né, porque de verdade ela não existe, as duas pessoas de verdade não se relacionam, porque eu estou sentindo alguma coisa dentro de mim e eu não vou expor para fora o que é, vou deixar outra pessoa com o problema dela, e agora eu trato como se não tivesse problema nenhum. O que vai acontecer? Essa pessoa vai se relacionar com quem? Ela vai se relacionar com uma imagem que eu estou oferecendo para ela, de como eu gostaria de ser. Só que como eu gostaria de ser, eu não sou. Então eu não tenho como me sentir amado. Eu não tenho como me sentir querido. E quanto mais tempo passa, existe uma química que acontece entre as duas pessoas, onde todos os meus problemas, tudo aquilo que eu carrego dentro de mim, meus traumas do passado, da maneira como a pessoa quiser interpretar, vai sendo projetado na outra pessoa. Então vai sendo cada vez mais difícil eu conseguir lidar com essa pessoa sem projetar nela o meu pai que eu queria que tivesse mais tempo comigo, a minha mãe que me abandonou quando eu era pequeno, o não sei o quê. Até que chega um momento que é insuportável. E, obviamente, aquela carapuça, né, das duas pessoas perfeitas, ela se quebra causando uma grande explosão. Né? Uma explosão que não precisaria acontecer. Porque essas duas pessoas, elas se encontraram livres. Elas se encontraram num momento da vida delas, onde elas estavam querendo descobrir alguma coisa nova, onde elas estavam explorando o mundo, e elas olharam uma para a outra e decidiram ficar juntas. Mas, ao longo do tempo, há uma transformação da minha mentalidade em relação a ela. E, de verdade, a gente vive uma miragem. A mesma miragem que a gente viveu no início, que é essa pessoa pode me fazer ser feliz, a gente vive no final dizendo essa pessoa me faz infeliz. Né? E aí dela se chegar perto da minha casa, dos meus filhos, do não sei onde, do não sei quem, e a gente estabelece um limite. Né? E essa é uma maneira que não é de verdade muito saudável para se viver. Mas não que a gente tenha muita opção, né? Porque é necessário um entendimento maior sobre mim mesmo. É necessário poder olhar para mim enquanto personalidade e enxergar esses defeitos todos e todos esses problemas. Quando eu me vejo à luz dessa vulnerabilidade, eu me vejo uma pessoa humana. Não importa se é homem ou mulher. A gente tem um conjunto de necessidades que são iguais. Todo mundo tem a necessidade de se sentir amado. Necessidade por comunidade, sabia? Não só de se sentir amado. Você vai lá pro ashram, no meio do mato, 4 anos. Você quer fazer uma comunidade, né? A comunidade das pessoas que estudam sânscrito depois do almoço. Aí o pessoal se encontra. Tem uma necessidade. E se não tiver ninguém, você vai fazer que nem o Forrest Gump. Desenha a cabeça na bola e conversa com a bola para não ficar maluco. Uma necessidade humana, todo mundo tem. A gente tem necessidades fisiológicas. A gente tem necessidade, por mais que ninguém queira dizer que está com vontade de ir ao banheiro porque é vergonha, mas todo mundo tem. E imagina que eu chegasse para vocês agora e falasse assim, ou melhor, não falasse nada, só falasse, pessoal, muito obrigado por todos terem vindo, né? E sai. Ia todo mundo falar o quê? Pô, que cara maluco, né? Arrogante, veio até aqui, só deu 15 minutos de palestra e saiu. E olha como ele falou, ele nem cantou o mantra final, ele não é tradicional, e não sei o quê, e não sei onde. Por quê? Porque de repente, não estou com vontade de ir ao banheiro, mas porque de repente ele está com vontade de ir ao banheiro, sabe? Mas a imagem que ele criou na mente dele, pessoas perfeitas não vão ao banheiro. Então, não vou falar isso, entende? Agora imagina que eu chegasse para vocês e falasse assim, pessoal, é o seguinte, eu estou apertado para eu, o que vocês vão dizer? Vai! Né? Vai agora, a gente espera, 5 minutos não é nada, vai, pode demorar o tempo que você precisar. Né? É assim, porque quando eu coloco a minha vulnerabilidade na mesa, eu invoco na outra pessoa a vulnerabilidade dela. E ela se torna uma pessoa exatamente como eu. Eu não tenho necessidade nenhuma de jogar. Entende? Então,
existe uma necessidade de uma quebra de paradigma dentro dos meus relacionamentos, que é, eu quero me relacionar a partir da minha vulnerabilidade. Eu não quero me relacionar a partir de regras sociais e de expectativas de como eu devo ser e como você deve ser para me fazer feliz. Então, o que acontece? A gente começa a criar um outro tipo de canal de comunicação. Então eu descubro outras necessidades. Eu descubro que eu tenho uma necessidade por prazer. Eu descubro que eu tenho uma necessidade até por ficar em silêncio. Principalmente as pessoas que têm a mente mais yang. Não importa se homem ou mulher. A pessoa tem a mente mais yang, ela precisa ficar em silêncio. E a outra pessoa, de repente, tem uma mente mais yin, ela precisa conversar. Aí pronto. Aí o cara, eu vou inverter, porque eu já sofri preconceito, né, de falar que eu fico falando que homem é yin, mulher é yang. Então, aí tá o homem precisando contar tudo o que aconteceu no dia dele, entende? Porque ele no trabalho estava não sei o que e tal, e a mulher só quer ficar em paz, sabe? Fazer a coisinha dela, e ela vê o cara desesperado, aí ela imagina assim, ele tá desesperado. Ela tá bem agora, imagina, ela tá bem. Ele tá desesperado. Aí ela pensa, o que eu faria desesperado? Desesperada. Aí eu ficaria sozinha. Então o que ela faz? Sai. E deixa lá o cara sozinho em casa, para ele poder se resolver. Porque é um movimento natural, você não tem um diálogo, por que seria diferente? E naturalmente, o oposto também é verdadeiro. Na hora que ele tiver... Ela tá nervosa, quando ele tá nervoso, ele quer conversar, então ele se aproxima dela e começa, e aí? O que aconteceu? E o que não sei o que? Aí ela começa a se sentir sufocada, fala, como é que pode? Entende? Nem quando eu tô nervoso, ele fica em silêncio. Sabe, eu só queria ficar comigo mesmo, por um tempo. A gente não é que tem esse discernimento não, né? Que se tivesse teria resolvido. Mas vai dando um ponto de ebulição interno, e a gente não sabe porquê, mas isso vai pesando, mas por um motivo muito simples. Eu não consigo comunicar com a outra pessoa o que eu quero, o que eu preciso. Então, vê só, eu preciso, se eu estou interessado num relacionamento humano, eu preciso primeiro me colocar como um ser humano, que significa me colocar a partir da minha vulnerabilidade humana, a partir das minhas necessidades, que são as mesmas para todo mundo. E segundo, apesar das necessidades serem as mesmas, a nossa criação é completamente diferente. Às vezes, de dois irmãos na mesma casa, já é completamente diferente. Então, a interpretação dessas necessidades, a interpretação de como os comportamentos preenchem as necessidades, é algo único. E é o que faz cada um ser cada um. A beleza, a arte de cada pessoa, vamos dizer assim, Deus criou cada pessoa. Qual que é a beleza da história? Como que ele desenha? Como que essa pessoa preenche a necessidade dela por amor? Uma das pessoas vai querer assim, não, eu quero alguém do meu lado que nos momentos difíceis comigo faça um carinho na minha cabeça. Tem gente que gosta e se sente calmo porque a outra pessoa faz um cafuné. Tem gente que fica nervoso. Eu estou nervoso e a pessoa está fazendo carinho na minha cabeça. Né? É muito fácil da gente observar isso. É real. As interpretações, como você quer que a pessoa se posicione, como você quer que a pessoa fale, é completamente diferente. Então olha só o que acontece. Nessa perspectiva, a felicidade, esse equilíbrio, é um propósito. É algo a ser construído ao longo de um relacionamento. E não algo que você inicia o seu relacionamento com esse momento. Você pode ter obviamente, né, a gente começa com uma paixão, você tem que ter uma conexão com outra pessoa, é óbvio. Mas é ilusão achar que essa conexão vai sustentar tudo para sempre. Não. Essa conexão é um grande ponto de partida para algo que vai ser construído agora dia após dia. Com uma outra perspectiva, com outro parâmetro. Um parâmetro onde eu quero me expor de verdade. E aí eu vou descobrir que eu não consigo me expor de verdade. Existem vários bloqueios. Eu acho que se eu contar para outra pessoa que eu tenho medo que ela termine comigo,
sei lá, ela vai querer terminar comigo de verdade. Né? Se eu contar para outra pessoa, entende, que eu não suporto a sua mãe, imagina, né? O que ela vai pensar de mim? E aí eu começo a criar barreiras e eu não me relaciono. Então, eu quero me colocar verdadeiramente e eu vou descobrir aos poucos que os fantasmas estão na minha cabeça. Porque graças a Deus, quando a gente dá qualquer pequeno passo fora dessa confusão, né, fora desse sentimento, que seja de dizer para outra pessoa assim, eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu gostaria de te dizer. Qualquer pequeno passo que você dá para fora disso é um alívio tão grande que o processo, né, o processo do relacionamento passa a ser uma construção. E aí a gente tem então um outro tipo de movimento, né, que é eu uso a outra pessoa como um instrumento do meu crescimento. Eu deliberadamente, eu estabeleço isso com ela, entende? Eu não me conheço, eu estou me conhecendo junto com você, eu não me conheço. E só que essa outra pessoa às vezes me conhece até melhor do que eu. E ela aos poucos ela vai mostrando e perguntando e ela se torna uma espécie de espelho para mim no meu próprio processo de crescimento. E a outra pessoa também faz a mesma coisa. E então, o que a gente descobre nesse meio do caminho? A gente descobre que o relacionamento, por detrás desse relacionamento, existe um outro tipo de prazer, que não é o prazer de uma paixão cega, né, onde você olha outra pessoa e fica feliz só porque a pessoa está sorrindo para você. Não. Mas porque você está se descobrindo como pessoa diante daquela outra pessoa. É como se fosse um amigo de colégio, né? Não tem explicação, mas simplesmente é uma pessoa que você cresceu junto e que você aprendeu sobre o que é vida juntos. E acaba que vira um colégio. É um companheiro, uma companheira de colégio que está ali com você, só que agora num outro momento, mostrando para você os meios da sua mente, que é algo que a gente, né, começa a desenvolver quando realmente a vida nos leva a essa formação de uma individualidade. A gente meio que se larga, né, dos pais, larga de tudo, começa uma vida nova. Naquele momento, começa um processo de busca, um processo de descobrimento de uma personalidade. E essa pessoa, teoricamente, é o nosso colega de sala. Então agora eu tenho uma outra proposta de relacionamento. Uma outra forma de me ver, uma outra forma de ver outra pessoa. Dentro dessa proposta de relacionamento, não existe fracasso. Pensa bem. Qual é o fracasso do relacionamento? Se eu estou expondo aquilo que eu realmente sou e você também, e a outra pessoa não quiser estar comigo, eu também não quero estar com ela, né? Pensa bem. Eu estou mostrando aquilo que eu sou. Aí a outra pessoa fala, não, com o que você é, eu não estou afim de me relacionar. Eu estou protegido, automaticamente, eu também não estou afim. Né? Quem que quer se relacionar com alguém que não quer se relacionar com a gente? Não é assim que relacionamento funciona. E qual é o indicador de sucesso? Né? O que eu vou fazer? O que eu preciso completar? O indicador de sucesso, ele não é mais computado no final da vida. Quanto fizeram bodas de diamante, sucesso? Não, isso não é sucesso. A gente sabe que não é sucesso. Né? Bodas de diamante, com todas as histórias que tem, do início até as bodas de diamante, todos os pratos quebrados na parede, todos os não sei o que, isso não é necessariamente sucesso. Mas cada dia que eu acordo de manhã e eu vejo a outra pessoa e aquilo me dá uma alegria de viver, é um indicador de sucesso. Porque eu transformei o meu relacionamento de uma dívida, de algo que estava ali pesando e que eu tenho que resolver, para algo que faz cada dia ser melhor. Cada dia ser um novo dia. E graças a Deus que a gente nunca descobre verdadeiramente tudo da outra pessoa. Então todo dia você tem uma coisa nova para descobrir. Todo dia você recontrata o seu relacionamento. Né? Você ainda quer estar comigo? Aí a pessoa, porque eu descobri uma coisa nova. Aí a pessoa, claro. Aí você tá... E assim, você vai numa outra direção. Então, do ponto de vista da tradição védica, né, do yoga, de Vedanta, essa é a grande diferença da proposta dos relacionamentos. Os relacionamentos não têm como proposta
dar a felicidade. Elas têm como proposta um crescimento espiritual, uma descoberta interna, que faz com que o próprio relacionamento faça um sentido. Porque se torna também alinhado com o meu objetivo de vida. Eu não estou querendo encontrar uma paz? Ótimo, essa pessoa está aqui para me ajudar a encontrar essa paz. Então tá junto. Ela não é assim, por que ela está aqui? Porque ela mora no mesmo bairro que eu, trabalha na mesma empresa que eu, a gente está indo na mesma direção, vai ser mais barato se a gente dividir o apartamento. Não, isso não sustenta relacionamento. Isso é uma piada, entende? Então, existem outros paradigmas para se viver. Assim como essa perspectiva do relacionamento, existem várias outras. Outros pontos a serem minuciosamente mastigados e entendidos. Para que a gente possa realmente, traçar um estilo de vida, uma maneira de viver que a gente gostaria de viver. Isso é o que é a tradição de yoga. Então, yoga, que é igual a Vedanta do ponto de vista da tradição. No Ocidente, geralmente, yoga é só a asana, né? As posturas, né? Mas, tradicionalmente, essas posturas, exercícios de respiração, exercícios energéticos, vêm junto com um conjunto de ferramentas e técnicas para trabalhar esse lado emocional, o fluxo de pensamentos dentro da mente, ajudar uma pessoa a se sentir, a se ver, se relacionar melhor. Existe um conjunto de ferramentas e tudo isso é chamado tradicionalmente de Vedanta ou Yoga, né? E é esse o tema, então, que eu ensino, né, e que vários outros professores aqui do Rio e do Brasil ensinam também, né? E é isso. Então, vou cantar um mantra final, aí a gente vai fazer um pequeno intervalo, ou senão a gente pode fazer perguntas e respostas, né? O que vocês acham melhor, fazer pergunta logo ou fazer intervalo? Vocês estão cansados? Não? Pergunta, tá. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om.